Então, conta um pouquinho como que foi essa transição da advocacia, digamos, mais tradicional para a forma como você vem atuando hoje. Então, eu trabalhei muitos anos, primeiro com direito de família, né, com advogando, depois empresarial, que é o meu grande foco. Trabalhei muitos anos como gerente jurídico de uma empresa, onde eu cuidava muito da parte empresarial de licitações. Então, assim, muita competição, né, muita coisa aguerrida de ganhar ou perder. Eu já fazia dentro da empresa uma advocacia preventiva, no sentido assim de focar um pouco mais em negociação, já tinha lido alguns livros, né, o famoso Como Chegar ao Sim, que a gente fala tanto, já me identificava um pouco com aquilo ali, mas assim, a verdade é que na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito hoje, a gente fala muito pouco de negociação. Então, só que todo advogado acha que sabe negociar. Né? Assim, é uma contradição muito interessante. Todo advogado, não, mas eu negocio bem. Ou então, quantas vezes a gente fala de mediação, aí a pessoa, não, mas eu também já faço isso, de uma forma colaborativa. Não é, isso é técnica, é estudo. Mas eu também tive essa fase. Né? Eu também tive essa fase de achar que eu já sabia, e eu, dentro da empresa, achava que fazia negociação, mediação, gostava, tinha uma identificação, mas a minha vida era muito mais litígio do que qualquer outra coisa, como 99% dos advogados, né? Hoje, aqui no Brasil. E eu estava numa fase, assim, dessas tantas, de já entender que eu gostava de outras coisas, eu gostava muito de trabalhar em empresa, porque eu tinha contato com outros tipos de profissionais. Então, era uma empresa de tecnologia, e aí eu conversava com outras áreas, né? Então, já trazia essa coisa que já era muito minha, ainda sem entender como usar isso na profissão, né? Mas, assim, gostando desse universo mais diverso, não só rodeada de advogados. E em 2015 eu fui para o Canadá, a ideia era ficar 6 meses estudando inglês. Cheguei lá, eu tinha feito aqueles pacotes que você faz de homestay, né, para ficar numa família canadense. E a dona da casa, ela era assistente jurídica de um advogado. E lá ela começou a falar a primeira vez sobre algumas coisas que o advogado dela fazia, como é que eles trabalhavam, e falou de práticas colaborativas. Eu achei aquilo assim, quis entender, fenomenal, e fui ficando. Bom, fiquei 3 anos no Canadá. Aí lá, realmente, fiz minha especialização em Alternative Dispute Resolution e comecei a trabalhar com isso, né? E eles têm uma postura de vida que valorizam 2 coisas que eu comecei a entender, e foi aí que eu te digo que comecei a entender que eu poderia trabalhar dessa forma, que é esse viés de colaboração, né? Não como uma coisa meio paz e amor e sejamos todos felizes, mas como uma ferramenta muito potente de você realmente fazer todo mundo ganhar. E se todo mundo ganha, a gente tem mais lucro, né? Nos negócios, na vida, enfim. E esse cenário multidisciplinar, que é uma coisa que me encanta muito, assim, sabe? Na negociação, na mediação, porque a gente tem contato, mesmo na universidade, com várias pessoas de outros saberes. Então, nessa especialização, não tinha só advogado. Tinha assistente social, tinha psicólogo, tinha pessoas de outras formações, e aquilo foi me abrindo o mundo. Né? E quando um dia eu fui num seminário sobre advocacia, sobre futuro, na verdade, assim, e eu ouvi falar sobre Sociedade 5.0, e aí o palestrante falou um pouco sobre como seria cada profissão, e quando ele falou da advocacia, eu disse, meu Deus, sou eu, isso é para mim. Né? E aí fui buscar muita coisa e comecei a querer entender um pouco mais. Então eu tinha algumas professoras que trabalhavam com práticas, com mediação, às vezes eu pedia para estar junto, assistindo. E quando eu voltei para o Brasil, em 2018, eu não queria mais voltar a advogar daquele jeito. Não tinha mais sentido, né? Porque eu já estava buscando outras coisas. Mas o choque cultural deve ter sido grande ali, né? Porque você estava dentro, completamente mergulhada num país em que culturalmente pensava e agia num outro contexto. Sim, sim. Não, lá eles têm ir para o judiciário realmente é a última opção, né? É quase que uma vergonha, assim. Você não conseguir lidar de outra forma. Na instituição que eu trabalhava lá, eu ia muitas vezes, eles faziam convênios assim com o judiciário, então eu ia assistir as sessões que era como se fosse um juizado especial aqui nosso, né, small claims, enfim, e eles têm o que eles chamam de sessão de first appearance, que é a primeira vez que a pessoa vai em juízo, e lá ela fica sabendo mais detalhes sobre o caso, e nesse momento o próprio funcionário, diretor de secretaria, apresenta a possibilidade de mediação. Então, quando a pessoa aceitava a mediação, eles falavam, então vou me chamava
né? E aí eu ia conversar com a pessoa, explicar os benefícios, e aí se realmente aceitasse, o processo era automaticamente suspenso por 3 meses para que a gente trabalhasse fora do judiciário. Então aí a gente trabalhava com as pessoas. Então, assim, o clima é muito, muito propício, como você falou, né? Eles são muito colaborativos. Lógico, eu estava numa universidade estudando isso, né? Então, assim, o meu ambiente era muito isso. E eu me lembro, assim, uma coisa que eu voltei para o Brasil porque eu tive um acidente, um acidente bobo, assim, mas eu quebrei uma articulação do joelho na neve. Um dia muito frio, e aí chegou um momento que eu fiquei lá um tempo depois, mas eu tive que acabar voltando. Eu voltei chorando. Eu disse, meu Deus, eu nunca mais vou mediar na minha vida. Não vou mais poder advogar, né? E aí vim para Florianópolis, meus pais moravam aqui, e entrei na comissão de mediação da OAB aqui de Florianópolis, conheci a minha sócia, e sei lá, mesmo dia que eu comecei, ela começou, e aí a gente começou essa jornada, assim, de atuar dessa forma, onde muita gente no início não entendia, né? Então a gente faz um papel educativo muito forte, né? Tanto na comissão, hoje eu sou presidente da comissão de mediação, sou secretária-geral, tanto nesse sentido dentro da instituição, para que os advogados conheçam, quanto na nossa atuação. Mas, assim, a gente percebe uma diferença muito grande depois da pandemia, né? Eu acho que isso foi algo que catalisou algumas mudanças que viriam. Mas, assim, sem dúvida alguma, é um cenário ainda que tem muito a evoluir. Só que eu fico feliz de perceber a evolução, sabe? Não está na velocidade como nós, que vivemos isso, gostaríamos, mas já está caminhando naquela. Então, isso já traz uma esperança e a gente percebe que não é que vai deixar de existir a questão do processo judicial, não, nada disso. Mas, como você falou, no Canadá é a última opção. E é isso que a gente fala muito, né? Vamos tentar de outras formas antes, existem outros possíveis caminhos. E aí, opa, não deu certo, ou para esse caso específico, analisou os outros caminhos e foi chegar à conclusão que não, realmente é para lá, ok, mas não ir para o Poder Judiciário simplesmente porque é o único que eu conheço, ou porque eu tenho medo do desconhecido, então nem quero ver, nem ouvir falar, porque é um receio. Né? Então, isso é que a gente trabalha muito, né, em prol dessa disseminação da mediação de conflitos, da negociação de uma forma mais técnica, né, realmente aplicando essas habilidades que a gente vai falar um pouquinho aqui.